No Memórias à União, a presença de Marconi Antônio de Araújo, que trabalha na área administrativa há 41 anos, inclusive com algumas funções no departamento comercial. Marconi, como é que começou a sua história com a União? Minha história, ela começou em abril de 83. Eu estava na cidade de Sapé, município vizinho aqui da capital paraibana, a 50 quilômetros. E na época que eu cheguei lá também, em 79, foi com o interventor Deoclésio Moura Filho, que depois que ele terminou o mandato de 2 anos, que não poderia ser prorrogado, ele alcançou aqui a presidência da União Companhia Editora. Era o governo Wilson Braga, não é isso? Era o governo, exatamente. Aí nesse tempo, nesse período, coincidentemente, depois de estar mais de 5 anos lá na cidade, recebi uma ligação dele, perguntando se eu já havia pedido demissão. Coincidentemente, no dia que ele me ligou, eu tinha pedido demissão. Daí surgiu o convite, ele alegou, não, eu estou saindo aqui de Sapé, sábado, que eu vou para João Pessoa. Ele disse, não vem agora, deixa que eu, na segunda-feira, mando lhe pegar. Aí foi que aconteceu, o motorista Aleilton Emiliano de Araújo, em saudosa memória, chegou lá na cidade de Sapé, me localizou e a gente veio direto aqui para a sede da empresa. E Deoclésio era aquela coisa, pegou, largou, não tinha muita conversa, né? E quando ele sempre falava, né? Porque a gente fica sempre atento a essas coisas, porque a gente nunca deve deixar as oportunidades passarem, né? Então, a história do cavalo selado. Né? O cavalo selado, perfeitamente. Então isso foi que ele me convidou para cá, porque já tinha me dado essa oportunidade lá como administrador do Hospital Regional de São Andrade. Com isso ele gostou do que eu fiz e me convidou. Aí chegou aqui e me convidou para ser o gerente à época. A sucursal, aliás, o escritório da União era lá na João Amorim. João Amorim, no centro. Exatamente, que era uma casa do saudoso deputado Aloysio Pereira, né? Então, de lá, aí ele me apresentou, veio direto aqui para a sede e já me nomeou como gerente administrativo da redação da EPA, porque a União, coincidentemente, recebeu do governo do estado uma proposta para se deslocar da Rua João Amorim para General Osório, para a antiga biblioteca pública. Foi feita uma reforma muito boa, né? Adequou o prédio, né? Exatamente, adequou o prédio às necessidades, exatamente, da redação. Até o fotolito da impressão era feito lá do jornal e do Diário Oficial. E ele fez uma reforma completa e de lá, desse tempo a esse período, surgiu outra oportunidade também dentro da empresa já, que ele pediu para que eu assumisse também, ele me nomeou como chefe de serviço publicitário. Você também teve essa experiência com publicidade? Tive também. Tanto que eu sou hoje, na época que você sabe que eu fiz um vestibular, eu passei, mas não era aquilo que eu sonhava, né? Eu fiz um vestibular e fui para Ciências Contábeis, mas eu não quis seguir. Por quê? Porque quando ele me nomeou para o chefe de serviço de publicidade, a gente tem que escutar. Quando é melhor a gente ouvir mais, né, do que falar, né? Eu sou gosto mais de ouvir, principalmente pessoas experientes, porque na época, você sabe que não tem um curso de publicidade na universidade, nem de fotógrafo, né? Nem de jornalismo, né? Naquela época. Então, como eu tive isso na minha carteira, a primeira coisa que eu fiz foi me orientar e procurei ir à delegacia do trabalho para registrar o meu registro profissional. E foi o que eu fiz. Daí, em outros tempos, surgiu a oportunidade de que foi mudando os governos e houve umas reivindicações para que um quadro fosse feito. E nessa oportunidade, eles começaram só vai ter direito aqueles que tiverem, como é que se diz, capacitados para, né, serem enquadrados. Aí eu fui... Você se enquadrava, né? Isso, me enquadrei como que eu tinha um registro profissional, né? Seu registro era de quê? De publicitário? Publicitário. Ah, tá. Publicitário. Então já ficou como
No Estado, quando teve o quadro, já ficou como nível superior, entendeu? Seu enquadrado efetivo, e foi essa a história, não só minha, de muitos outros companheiros de trabalho, também que não tinha na questão de repórter fotográfico, entendeu? Você sabe muito bem disso, tinha muita gente também que era jornalista, mas não tinha um curso de jornalismo. Mas diante do que ele tinha na carteira profissional, foi comprovado, ele fez o quê? Fez a mesma coisa, muitas pessoas fizeram. Foram até a delegacia e fizeram o seu registro profissional. Marconi, você chegou aí em 83, com o 83. Deoclésio, 82, 83. 83. Era uma época que a União estava meio balançada das pernas e Deoclésio fez um trabalho de resgate. Exatamente, principalmente na parte, essa questão da parte da gráfica, teve uma movimentação muito grande, porque coincidentemente na época foram lançados uns livros, uns cadernos pela Secretaria de Educação. Isso aí foi uma das coisas que salvaram a União Companhia Editora na época. E um trabalho muito grande, teve até que comprar até um caminhãozinho baú, investiu-se num caminhão baú, para que se deslocasse daqui para ir deixar toda a mercadoria que era feita no Parque Gráfico lá na educação. Se eu não me engano, foram 1 milhão de... Isso. Foi 1 milhão de exatamente, de caderno, de livros. Muito almoxarifado. Perfeitamente, papel, tudo. Foi espetacular. Foi a Cotrel rodava 24 horas. Perfeitamente. Agora, eu me lembro que a União passava por um período de dificuldade, chegou até a atrasar salário e tal. Exatamente, tanto que depois de um certo período, que não teve mais como se conciliar, ela passou para ser regime especial. Né? Uma autarquia. Regime especial. Aí ficou como órgão e regime especial. Né? E é tanto que essa questão, quando transformou, agora ela não foi liquidada na época, como deveria ser, assim, né? Por isso que hoje a Tabajara, na época, também teve uma sua dificuldade, ela foi liquidada mais corretamente, como diz, mais precisamente, de uma maneira que seria como deveria ser. Então a Tabajara foi primeiro. É por isso que agora, nessa transformação que o governo fez essa fusão com a empresa Paraibana de Comunicação, aí a Tabajara sobrepôs, ficou a Tabajara, porque a União ainda tinha um problema com as pendências, está entendendo? E se fosse para liquidar, para fazer, ainda ia levar um tempinho. Mas você tem muitos amigos na União e é uma pessoa que tem trânsito livre por todos os departamentos, né, com essa história toda. E uma coisa interessante, você conhece todo mundo pelo nome completo. É porque eu fui, na época, tive essa oportunidade, como eu já lhe falei, eu fui gerente administrativo da redação. Então, a gente era quem fazia a frequência do pessoal, né, para encaminhar para o departamento comercial, o departamento pessoal da época, né. Aí fazíamos, por exemplo, tinha os fotógrafos que viajavam, aí tinha que fazer a requisição das diárias. Tudo isso a gente foi captando aí, foi armazenando no chip, né? E isso aí é a facilidade. O que facilitou mais foi da gente conhecer muitas pessoas pelo nome completo, devido a o dia a dia. Todos os dias você, vamos dizer, Antônio Davi Diniz, Ortilo Antônio da Silva. Esse pessoal, quando viajava assim com a equipe de reportagem, a gente já sabia tudo, de todos eles. Sabia até a identidade CPF, endereço. Exatamente. Né? Ô Marconi, nesse período que você passou, principalmente quando você chegou aqui, que a União estava nessa crise, o que é que você destaca que era a maior dificuldade, assim, e que vocês centraram para resolver o problema? Bom, foi justamente essa questão, né? A diretoria procurou mais se inteirar do que estava ocorrendo e levou ao conhecimento e os órgãos do governador, e os órgãos começaram a mandar mais material para gráfica, essa coisa toda, e foram pegando os serviços gráficos, foi melhorando bastante nesse aspecto aí, e realmente não era só a União. Naquela época a dificuldade era para todos, né? Mas tinha uma história de que os órgãos do Estado requisitavam os serviços da União e na hora de pagar, nada. Né? Porque isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer, porque ao investimento da matéria-prima, né? O órgão como a União compra a matéria-prima, ele tem que ser ressarcido daquele trabalho que fez. E naquela época,
papel, filme, Muito chapa, caro, tudo, tinta, químicos, tudo importado em dólar. Tudo isso é verdade. Muita dificuldade da época. Mas, como sempre assim, a União ela foi sempre saindo, sobressaiu disso aí, porque existia uma peste, essa questão sempre diz isso, né? As pessoas falavam, né? Porque, coincidentemente, na minha terra, em Itaperoá, onde eu nasci, em 12 anos eu já li o Jornal União. Eu já li o Jornal União e gostava muito da página de esporte. E o editor era o jornalista, agora me pegou. Marciano Soares, Não. Marcondes Brito. Marcondes Brito. E tinha também Tarcísio Neves. Aí eu li aquela reportagem do Jornal União, achava interessante, porque eu gostava muito de esporte. E coincidentemente, você vê como são as coisas. Todos os dias eu ia lá na barbearia, que tinha na cidade, as barbearias, chegava lá e lia o Jornal União. Aí, coincidentemente, você vê como são as coisas. Terminei na União, né? Terminou na União. Terminei vindo para a União. Tá aqui contando a sua história. Contando a história e me lembrando. Passou o filme completamente. Eu disse, mas pai, que jornal interessante. Tinha um caderno de esporte maravilhoso, na época, né? E daí, quando eu cheguei, pronto, já foi uma facilidade. Tarcísio Neves, você conhece bem, né? Um cara muito articulador, brincalhão. Marcondes Brito também é uma grande pessoa. Enfim, na redação mesmo, graças a Deus, hoje, nunca tive, desde que eu entrei, você sabe que é muito difícil você chegar na questão de deixar o prédio, a repartição bem limpa, aquela coisa toda. Eu era um pouco exigente, mas nunca me indispus com ninguém. Tanto que teve muita gente da época que trabalhava comigo e era uma maravilha, era mais dificuldade e a gente sempre pedia com carinho aos repórteres também para evitar a queda de máquinas, essas coisas todas, e a gente sempre estava em cima, pedindo que não ocorresse mais aquilo e graças a Deus, diante de todos eles que a gente conheceu na época, que eram muitos, né, você sabe muito bem, tinha o finado Abilmael Moraes, tinha Sebastião Barbosa, que foi da minha época, Nonato Guedes, que foi o editor da época, Barbosinha era o chefe de reportagem, secretário de redação na época, agora deu um branco, eu não lembro bem do secretário da época, de redação daquela época, não estou lembrando. Mas porque teve Galvão, teve mas Galvão Arlindo, foi depois. Né? Arlindo foi o diretor técnico. Arlindo Almeida foi secretário de redação. E também diretor técnico. Aguinaldo. Mas foi diretor técnico da época que eu tive com ele lá. Mas na redação era Barbosinha, Pedro Moreira, Werneck, todos eles. Inclusive no falecimento do Pedro Moreira foi um choque muito grande, né? Porque ele queria me articular. Na sexta-feira, ele, domingo, sábado, a gente tinha ido almoçar e eles ficaram insistindo para que eu seguisse com eles também, na época, para Goiânia, Pernambuco ali, né? Aí eu disse, rapaz, eu não posso não, porque amanhã eu tenho que estar no bar, tem aquela coisa toda, rapaz, coincidentemente, quando meu sogro tinha uma farmácia em Sapé, quando eu fui sair para deixar ele na rodoviária, aí liguei na Rádio Senauá. Aí vi quando o radialista Carlos Divano de Oliveira anunciou, disse, a imprensa paraibana está de luto. Aí chega me deu um choque assim, ele disse um jornalista do jornal A União. Aí eu fiquei assim, pensativo demais quando ele falou o nome de Pedro Moreira. Seguidamente falou que Domingos Sávio estava no Samaritano. Na hora que eu saí da rodoviária, eu voltei e deixei meu sogro, voltei. Fui diretamente para o Samaritano. Quando cheguei lá, estava Domingos Sávio, internado, um quadro grave, o pai dele no corredor do hospital. Fiquei muito preocupado. Quando eu vi o quadro dele, achei que pensava que ele não resistiria, mas Deus é bom e hoje ele está contando a história. Viu? Até hoje é ilustrador da União, né? Pois é, ilustrador. Mas foi uma perda muito grande. Nesse tempo todinho, Marconi, de A União, você tem alguns momentos que você destacaria assim como tendo sido importante, porque a União tomou iniciativa, por exemplo, de editar alguns livros na gráfica, porque a União fez alguns projetos especiais no jornal. Exatamente. Porque a União criou alguns produtos, né, que se tornaram atraentes. O que é que você destaca aí desse tempo todo? Um jornal, um produto que foi criado na época, que foi na época que Deoclésio criou, né, incentivou. Ele foi incentivado a criar, foi através de José Nunes, que foi o Jornal da Terra. Isso foi uma iniciativa pioneira mesmo, né? Isso, exatamente. Aí José Nunes sugeriu e foi criado o caderno do Jornal da Terra. Eu também
falo muito, acho muito interessante, muito mesmo. O Correio das Artes, que era muito falado, é muito falado o Correio das Artes também. Os cadernos que entram geralmente eles são encartados no Jornal União. No Jornal de Domingo, né? Jornal de Domingo também, muito bom na época, entendeu? E foi isso. E eles sempre incrementaram, e graças a Deus, com essa peste que dizia também, e nós lutamos bastante também para atrair pessoas que publicavam, por exemplo, no Jornal Norte, no Correio, os seus balanços também, né? Porque existe aquela peste. Não vou publicar porque eu tenho que falar diretamente com o cliente. Não, eu publico no Diário Oficial, mas no Jornal de Governo, que aí a gente foi mudando esse pensamento do cliente. E hoje nós temos, graças a Deus, não foi porque antes dos outros fecharem, a gente já tem uma clientela muito boa. Infelizmente é diante de leis que governos criaram aí e prejudicou também essa questão de publicação dos balanços nas edições dos jornais impressos, né? Mas existe uma possibilidade de retornar, né? Porque a nossa presidente é uma batalhadora nesse aspecto aí, juntamente quando ela vai para a reunião da BIO, né? Associação Brasileira de Imprensa, ele leva ao conhecimento para ver a maneira que se pode demover dessa ideia, entendeu? Porque hoje está praticamente tudo eletrônico, né? Você veja, Diário Oficial da União mesmo é eletrônico, Diário da Justiça é eletrônico. Mas a gente está falando, na questão, estou falando da não publicação, entendeu? Certo. O cara isentar, como é que você pode isentar uma empresa a divulgar o balanço de sua empresa? Porque aí se não tiver porque publica na internet, né? Não, mas aí então, pelo menos no jornal impresso, né? No jornal digital, né? No digital. A lei diz que você tem que publicar o balanço de forma reduzida no impresso e integral no digital. Mas ele tem que fazer a publicação, entendeu? E o fato da União ser um jornal oficial sempre facilitou isso, de certa forma, né? Embora houvesse a concorrência do jornal privado, porque a lei diz no jornal de grande circulação, né? Mas hoje a União, graças a Deus, ela tem, espero que permaneça, né? Você vê aí que quase na época mesmo assim, a de janeiro que a gente já conhece, vem poucas publicações, né? Mas quando passa o período em março, aí ela começa a aumentar mais. Quase todos os dias a União sai com umas 4 páginas, né? Tem vezes que ultrapassa quando chega na época de publicidade oficial, no meio de balanço, exatamente. E esse contato todo para sair no diário Oficial é com você? Também uma parte é do município, é com Lúcio, né? Certo. Lúcio, né? Porque através do sistema CIS Publicações, que foi criado, graças a Deus, muito bom também, essa iniciativa de se criar esse site para que o cliente facilite as suas publicações. E ele é muito bom, porque o dinheiro, ninguém pega em dinheiro, entendeu? Ninguém mais. Vai direto para a conta. Vai direto, a gente gera, o cliente envia seu material através do site, lá é feito os cálculos, nós colocamos o cálculo, o valor, e a Receita Estadual gera o boleto, o cliente paga, tá certo? Ou através de Pix, né? A chave do Pix é o CNPJ da empresa, ou ele paga através dos boletos. E, posteriormente, anexos os comprovantes até às 16 horas e devolvem para que a gente publique na edição seguinte. Então, isso evita muito essas coisas de fraude, né? Porque não é todo mundo que sabe pegar Eu me lembro, Marconi, de uma época em que as prefeituras autorizavam a publicação da publicidade oficial, balanços, extratos, né? Aquela coisa toda. Fora a publicidade dos atos do governo de propaganda, né? E autorizava, inclusive, o desconto do repasse do ICMS. Aí autorizava na frente da gente e por trás suspendia. E a União ficava no prejuízo. Publicava o material que o cliente havia solicitado, mas não recebia. E dessa forma já é uma coisa que fica toda amarrada, né? Mas eu acho que já faz tempo que foi solucionado esse problema, porque hoje é o seguinte, existe o que paga, a prefeitura que ela paga à vista, e existe aqui, tem um convênio, né? Conveniada.
Aí acabou esse problema também. Porque só sai a matéria se ele tiver em dia. Por quê? Porque ele vai à agência do banco dele, fornece a conta, faz um contrato com a União fornece a conta que o dinheiro vai ser, de onde o dinheiro vai ser debitado, a prefeitura fornece, debita da conta e vai cair na conta direto da União. Se alguém burlar alguma coisa, que é muito mais, isso aí praticamente quase não acontece, né? Ela é bloqueada imediatamente. Bloqueada, não publica mais, entendeu? E como precisa, né? Isso, exatamente. Isso aí melhorou bastante, e é uma coisa atual mesmo, e foi a melhor maneira, tanto para eles, que era mais difícil, vinha fora de hora, aquela coisa. Hoje não, hoje tem um controle total aí, para facilitar. Para chegar o anúncio, para poder entrar. Para não ter desperdício de sempre, não atrapalhar as edições, né? As edições do Diário Oficial e do jornal. E hoje você vê a tranquilidade. Nesse aspecto aí é maravilhoso. Entendeu? Marconi, essa publicidade oficial que vem casada do Diário Oficial com a União, que você disse que... Né? Tem prefeitura que publica nos dois, né? Publica no jornal as suas licitações e os seus avisos, né? De licitações, essas coisas, de extratos, entendeu? Extrato de contrato, aditivos, convênios, exatamente. Consórcio. Portaria, às vezes, edital de concurso público, as licitações, todas elas têm a obrigação de ser publicadas no jornal e no diário. Tem muitos deles que publicam nos dois, publica casado, entendeu? Tanto que a demanda aumentou mais no jornal por isso, entendeu? Certo. Aumentou no jornal por isso. Saindo um pouco aí dessa área do Diário Oficial, dessa área comercial, saindo um pouco não, ainda dentro dessa área comercial, qual é a maior dificuldade, Marconi? São esses clientes que são meio escorregadios, não. Isso diminuiu, praticamente acabou? Não, isso aí hoje é praticamente, porque você tem um site lá, o site ele não deixa, ele fica armazenado. Tudo que o cliente mandar está lá, registrado. Ele registra, se ele não quiser publicar, fica lá, tem um tempo. Um determinado período de 3, 4 dias, se o cliente manda, a gente devolve o boleto, se ele não pagar, não sai. Enquanto ele não enviar para a gente o pagamento, a gente não publica. Aí lá mesmo, ela aparece a mensagem, cancelado por falta de movimentação, justamente porque ele não colocou o pagamento. O recibo do pagamento. Aí não existe mais essa possibilidade. Mas mesmo assim ainda existem umas coisas pequenas, mínimas, que a gente tem muito cuidado. Como a gente já tem experiência grande, graças a Deus, eu mesmo aqui nunca fui lesado com nada com nenhum cliente. Mas você sempre foi conhecido como uma pessoa muito segura, né? Aí o que é que acontece? Tem coisa que a gente tem que, o cara quando vem com as propostas, aquele negócio todo, aí eu já vou bem reticente. Só olha, é o seguinte, infelizmente, o meu atendimento é assim. É dessa forma aqui. Por exemplo, a agência de publicidade, a gente não é dizer que eles trabalham com não. Mas você tem que ter um pouquinho de cautela, porque é o seguinte, você manda um anúncio, a agência de publicidade, ela pede prazo, ela quer prazo, quer comissão, essas coisas todas. Mas aí você tem que ser inteligente, porque tem muitos deles que dizem, olha, não, você tem que pagar à vista. Você tem que pagar à vista. Por quê? Porque quando ele trata com o cliente lá, ele já recebeu também. Ele recebe, o dele aí quer repassar para o órgão ou o jornal uma coisa, quer repassar aquilo que ele recebeu e quer publicar e pede um prazo de 30 dias. De 30 dias, não, eu não faço. O meu já é com desconto, já vai o desconto dele, com a ciência da superintendência, da presidente, ele já paga pelo líquido. Pronto. Ele já não recebe mais a comissão, paga pelo líquido e o dinheiro já entrou na conta da União. Eu só trabalho desse jeito. Mas tu nesse setor já deve ter recebido algumas propostas indecentes, como se chama. Isso aí é verdade, isso é uma verdade mesmo. Se você não tiver caráter, se você não tiver discernimento com as coisas, você é muito complicado, muito complicado. Lidou com dinheiro, né, lidou, isso tem que ter muito, muito cuidado mesmo, porque é muito difícil que as tentativas e pessoas, às vezes, que tem até uma formação, né,
Você não assim, imagina que aquela pessoa seja capaz de fazer uma proposta perfeitamente, dessa. Perfeitamente. Porque eu acho assim, sabe, Luiz Carlos, você estudou, você hoje é um advogado, você hoje é um empresário, o que for. Eu queria saber por que cai na cabeça da pessoa fraquejar, se não tem deles que nem precisam para fazer as coisas com irregularidade. Eu não entendo por que a pessoa se passa para um papel. E outra coisa, né, Marconi? Hoje está tudo muito fiscalizado. Exatamente. Tribunal de Contas, Controladoria do CGE, Estado. tudo controladoria. As empresas têm ouvidoria, né? Isso. Quer dizer, você reclama se houver algum tipo de procedimento com o qual você não concorda, né? Códigos de ética, códigos de conduta, né? Perfeitamente. Aí você vê, tem pessoas que ainda enveredam por esses assuntos. Eu gosto de o que eu faço, o que eu fiz, o que eu consegui, tudo que eu conquistei na minha vida foi aqui na União, minha história na União. Eu criei meus filhos, criei minha família com muita determinação, com muita dificuldade, mas não tenho o que dizer. Eu recebi várias propostas para sair daqui. Na época, o próprio Deoclésio me ofereceu outras oportunidades na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria... Na Procuradoria? Não, ele foi procurador. Não, ele foi procurador, mas ele foi da Secretaria, uma Secretaria da Despesa Pública. Despesa Pública. Tudinho era ali na 13 de maio. Mas eu não quis mais, eu prefiro ficar. E existe uma história interessante que o Coronel Navarro era da Secretaria, me convidou lá e disse, rapaz, o serviço aqui é para ver se você dá uma baixada nessa gasolina, os caras estão gastando gasolina. Minha esposa estava gestando, eu disse, deixa eu ir em casa mesmo, deixa eu na União mesmo. Aí fiquei na União, permaneci e não quis mais sair não. Porque para mim, isso aqui é uma escola maravilhosa. Quando se diz que é uma escola, mas isso aqui é maravilhoso. A pessoa que tiver sorte de entrar aqui, ele vai ser bem relacionado, ele vai ser bem estruturado, ele vai ter uma capacidade bem maior se ele se compenetrar e ficar. Porque tudo na vida que a gente assumir, a gente tem que ter comprometimento, respeito com aquilo que está fazendo. E eu agradeço a todos. Nunca tive uma divergência com nenhum superintendente, nenhum presidente da empresa. Nunca. Sempre tratei bem, tudo falava. Se fosse alguma coisa que não dá para fazer, eu digo, olha, não posso fazer. Mas é assim que a gente tem que ser. Eu agradeço a todos os amigos, jornalistas, meu amigo Aguinaldo, que é uma pessoa que eu guardo no coração, você, Luiz Carlos, e tantos outros, Chico Pinto, Sebastião Lucena. Se for falar aqui, a gente vai passar o dia todinho, tá certo? Então eu agradeço imensamente essa oportunidade e também uma iniciativa também que a gente tem que dizer valiosíssima, essa iniciativa dessas entrevistas, que é muito bom. Marconi, você falou que nunca se desentendeu com nenhum colega, com nenhum... Muito pelo contrário, você tem a fama de bombeiro aqui, né? Que há episódios aqui houve episódios de repórteres se desentenderem. Exatamente. E você teve que intervir para evitar uma confusão maior. Exatamente, foi. Eu me lembro dessas histórias e elas continuam... Intervi sim, que poderia ter causado até uma coisa mais grave dentro da própria repartição, né? Que foi ali em Jaguaribe, né? Eu me lembro dessa história, um repórter policial com um colega de geral, houve um desentendimento e você teve que segurar no braço para poder... No braço, foi. No braço. Segurei, pai, não faça isso não. E fiz o apelo como pai, eu já era, e dizia, olha, vamos evitar, vocês são pai de família, aquela coisa toda, e graças a Deus foi solucionado. A pessoa atendeu muito bem e... Se evitou um problema maior, um problema maior. E também você teve que intervir, eu me lembro que houve uns episódios em que, por exemplo, houve um episódio que o Zé Ramalho procurou o Carlos Aranha lá na redação, não sei se você se lembra disso, e parece que você também foi quem... Houveram outras pessoas que chegavam lá, às vezes... Porque é o seguinte, você não pode procurar uma pessoa no trabalho, se você tem um desafeto com alguém, você querer agredir, isso aí a gente nunca permitiu. Podia ser quem fosse. Chegava lá e disse, olha... Você quer o quê? Quando estava bruto, e pessoas que às vezes ficavam falando alto, discutindo, que não tinha nada a ver com redação, às vezes se desentendia e a gente mandava se retirar. Se retirar, primeira medida logo, para evitar qualquer coisa. E essas pessoas não voltavam. E eu pedi, aqui é público, aqui você pode votar agora da maneira que você está agindo, você não pode votar, mas você não é bem recebido aqui, não vai ser. Quando você chegar aqui, você vai ser, é como se fosse uma câmera filmando você aqui. A gente não vai deixar mais você dessa maneira aí. Outro episódio que aconteceu. Exatamente.
Porque isso aqui é a nossa casa também, é uma segunda extensão da nossa casa, uma extensão da nossa casa. Por exemplo, você tem 41 anos de união, eu tenho 43, certo? Que eu cheguei antes, você chegou em 83, eu cheguei em 80. Aí repare bem, eu tenho 63, 43 de união, então eu tinha 20 anos, pouco mais de 20 anos quando entrei. Ou seja, mais de 2/3 da minha vida eu passei. Exatamente, né? É meu caso também. Eu tenho 64. E aí? Não é muita história, Marconi. É como você diz, é uma segunda casa. A segunda casa, a nossa extensão. Aqui você tem amigo, você tem compadre, né? Tem tudo. Tudo que surgiu por conta dessa relação de trabalho. As amizades. E uma coisa é certa, as pessoas podem até não acreditarem quando lê. Mas o que eu fico mais triste é quando você faz as amizades. Quando você nutre aquela amizade, tudinho. Aí você toma conhecimento, não porque você procura. Sem querer você toma conhecimento e diz, puxa vida, eu me decepcionei com aquela pessoa, pensei que era uma... Que é a questão da... outra forma de conduta, né? De conduta, por exemplo, você chegar aí e usar de qualquer tipo de hipocrisia, gostar da pessoa e depois e não é aquilo ali. Então eu acho que isso aqui, quando você uma amizade, ela tem que ser sincera. E você tem muitas aqui dentro, né, Marconi? Tem que ser sincera, exatamente. Né? Tem que ser muito sincera. De gente que passou e foi embora e de gente que está aqui até hoje. Exatamente, desse cara. E quem estiver fora sabe, porque é o seguinte, olha, se existe uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca, eu pode atestar, eu deixo aberto, pode fazer o que quiser. Nunca procurei prejudicar ninguém dentro da nossa empresa. Ninguém. Seja quem fosse, um desafeto meu, por exemplo, se tivesse alguma coisa, um momento, nunca. Ei, fulano fez isso comigo, não sei o que, não. Nunca gostei. Deoclésio mesmo chegava para mim assim, os caras diziam, eu falava com eles, rapaz, eu nunca gostei. Por exemplo, você recebe uma confiança de uma pessoa, não é necessariamente você ficar com aquela pessoa, tocando naquela pessoa o tempo todo, você está lá, tenta você estar lá se metendo. Nunca. Bajulando, né? Bajulando, eu nunca fui disso, não. Às vezes as pessoas dizem, rapaz, está com raiva de mim? Foi com isso, tanta pessoa. Não, rapaz, porque é o seguinte, você é uma autoridade. Então eu não vou chegar aí e ficar o tempo todinho perto de você, sentar perto de você, como tinha antigamente. Gonzaga Rodrigues era interessante. Gonzaga chegou aí, uma vez, uma pessoa que tinha aqui, e também veio na época de Deoclésio. Aí Gonzaga disse, rapaz, esses cabos aqui, eu morri de vergonha na época, né? Aí foi Deoclésio mesmo que contando, não foi nem ele. Aí Gonzaga disse que a única pessoa, dos poucos que eu trouxe de Itaperoá, que ele admirou por ser um jovem, foi você, porque tinha um que era pegajoso demais. Ele tenta tanta raiva, Gonzaga chegou a me dizer, tira dali, o que acabei? Porque ele era o tempo todo empurrando, tocando e falava tocando. Eu não gosto, eu sou assim. Eu também não gosto, não. Se você a gente é da mesma geração, você sabe que tem muita gente aqui que começou na mesma época que eu. Inclusive a superintendente, que é minha amiga, casada com meu amigo Aguinaldo Almeida. Mas eu acho também que você não pode chegar para atrapalhar. Esse povo tem o que fazer também, né? Exatamente. Se eu tenho o que fazer, se você tem o que fazer, resta pouco, às vezes a gente acumula serviço, tem que fazer para dar sequência, exatamente, né? Aí imagine esse povo que tem responsabilidade, inclusive jurídica. E você levar qualquer tipo, se você é o gerente, só se for uma coisa muito grave, mas se você é um gerente, você está recebendo aquela incumbência, aquela responsabilidade, você tem que resolver. De uma maneira melhor. Para isso, né? Mas você tem que estar... Gonzaga, Aloysio Moura, Fernando Mesquita, todos eles que já trabalharam aqui, Zé Souto, Zé Souto mesmo me deu 2 oportunidades incríveis, eu não conhecia ele, mas quando ele me viu, ele chegou aí... Era muito sério. Era uma segunda, certinho com você. Uma segunda vez que ele veio, ele pegou, já botou, eu disse, não faça isso comigo não. Houve um problema na redação, ele disse, olha, por enquanto você vai ficar lá no setor ali das oficinas. Ele chegou e disse, houve um problema lá, que ele descobriu um negócio lá e que tinha acontecido, que um prefeito foi falar com ele, né? Na época, um prefeito, aquele de Souza, né? João Estrela, né? Sim. Parece que fizeram um serviço lá, umas coisas lá, e não gostou muito da proposta, aquele negócio todo, aí, Marconi, eu queria que você tomasse conta. A oficina não entendo de qual nada, mas eu vou lhe ajudar no aspecto, desde que a gente chega lá. O que foi que eu fui fazer? Não fui, peguei, a gente fez tudinho.
sanou. Na época, liguei para o prefeito, e aquilo não ia ocorrer, que aquilo ali não ia acontecer, tudo isso. Então, eu fazia sempre assim, procurar uma maneira de não, porque o cara está incomodando uma pessoa. Dona Fulano, o zelador está fazendo. Isso é coisa que o cara leva para. Vai levar para o superintendente. Então, meu amigo, você não é capaz de administrar aquilo ali, rapaz. Você tem que ouvir, olha, o cara. Toda a vida meu pai dizia assim: olha, você, quando tiver na idade que você tiver uma oportunidade, escuta as pessoas mais velhas. Respeite os mais velhos, procure fazer o que aqueles sabem. Eles estão dizendo, não é porque eles querem. Ou seja, o que for de bom, você aproveita. E Zé Souto tinha um temperamento assim parecido com você. Primeiro, organizado. Segundo, só gostava de tudo direitinho, né? Exatamente. Eu me lembro, Marconi, comigo mesmo houve uma situação em que eu morava, você sabe que eu morava na rua da redação lá da 24 de maio, né? Prefeito Oswaldo Pessoa. Oswaldo Pessoa, 24 de maio era o nome dele, a rua de Jambi. Aí, não sei por que carga d'água, Anco Márcio deixou o jornal e não tinha quem fechasse a primeira página. Aí alguém sugeriu a Zé Souto que ele ligasse para mim, porque eu morava na mesma rua e eu desenrolaria aquilo. Ele ligou. Só você pode vir aqui? Eu posso. Quando cheguei lá, disse o seguinte, Anco Márcio saiu e eu preciso de alguém para fechar a primeira página. Você pode fechar? Isso agorinha. Aí fechei, né? E no outro dia, continuei, depois fui conversar com ele. Zé, eu estou respondendo pela editoria do jornal, sem ser editor, descendo a primeira página, eu não tenho nem como requisitar uma pessoa para me ajudar a fazer uma chamada. Eu tenho uns amigos aqui dentro, me entendo com eles, mas como é que eu faço isso? Não tem problema. Vá mandando, que no serviço público, quando vê que você está mandando, sabe que você é o chefe. Deixa o resto comigo. Né? Ele tinha essa conduta correta, né? Exatamente. Aí ele resolveu, a burocracia ele resolveu depois, e eu fiquei lá fechando a primeira página. Já era fim de governo, não custava nada atender o pedido do amigo, né? Você sabe que ele era uma pessoa muito séria, muito dura, né? Exatamente. Uma coisa. Agora, você também tem assim uma expertise muito grande para investigar, para descobrir malfeitos, vamos dizer, como a ex-presidente Dilma Rousseff dizia. Eu me lembro que houve um caso aqui do superintendente que foi ameaçado de morte, e você foi o cara que foi fundamental na elucidação do problema. É porque eles, na época... Aliás, os dois já morreram, né? Tanto o superintendente como o causador do problema. E a pessoa que causou no momento, ele queria fazer alguma coisa que fosse, para evitar que fosse descoberto, que a pessoa, por exemplo, eles tentou acusar, achando que aquilo ali, porque se cortou umas gratificações da época, das pessoas que cobravam, que tinham um percentual para cobrar. E os cobradores da época, essa pessoa queria fazer com que o superintendente, o presidente da época, tomasse conhecimento, como se fosse o menino que estava ameaçando, que não era. Aí a gente ficou de olho, e João ali do arquivo, a gente ficou de olho, aí deu uma conversada, eu digo, João, quando chegar as cartas do correio agora, que essas cartas estão... Tu dá uma olhada. Aí teve uma vez que eu fiquei lá fora no restaurante Casa Velha, que era de frente, que era do seu Tarcísio, eu fiquei lá de frente quando o carteiro chegou para entregar. Na hora que ele chegou, aí eu cheguei, você botou lá, quando botou aí, pronto, aquela carta, tira essa carta aí, João. Quando o João tirou, justamente foi a pessoa que botou. A pessoa que estava querendo um assunto botou. Chegou lá e jogou dentro da carta para dizer que tinha vindo pelos Correios. Aí eu peguei a carta, vim diretamente aqui para a empresa e falei com o saudoso Aloysio Moura, mostrei para ele e fiz valer que as pessoas, os funcionários da União, não tinham nada, os cobradores da União não tinham nada a ver com aquilo ali, o que foi feito. Era um terceirizado, né? Era uma pessoa, exatamente. Aí ele tomou conhecimento, chamou e disse que não era para entrar mais na... E do jeito que a Aloysio era também? Exatamente. Não passava nem na porta. Perfeitamente. Ou você fala, a redação era onde? Na General Osório. Na General Osório, o Casa Velha era em frente. Até que a gente tinha... Casa Velha. Almoçava lá, aquela coisa. Exatamente, perfeitamente. O pessoal se reunia, depois do expediente. O pessoal da Assembleia vinha lá. É verdade. Tinha uns restaurantes ali perto, que era Cabo Branco, restaurante do Cabo Branco também, que era colado mesmo na redação do jornal. Né? E foi isso que aconteceu, né?
Mas você nunca integrou assim comissão de sindicância, essas coisas não, né? Ou integrou e também conseguiu encontrar as soluções? Não. A gente teve um período que a gente foi mais só para participar, mas assim, nunca houve muita coisa. Também algum problema sério assim demais na União, né? Não, graças a Deus não. Onde as pessoas Exatamente. têm muito zelo e cuidado com a relação, né? Exatamente. Perfeitamente. Mesmo você vê com um almoxarifado daquele, né, que tem papel de todo tipo, tem tinta, né? Exatamente. Você vê, nunca houve muita história de que desvio, nem você vê, não tem gasto excessivo, né? O pessoal é todo consciente do que deve usar, né? Perfeitamente. E você nunca trabalhou em almoxarifado, não? Aqui trabalhou? Não. Aqui não. Tu te lembras com quantos superintendentes tu trabalhaste? Porque é muita gente, né? Olha, de Deoclésio para cá. Deoclésio foi depois, veio Aloysio Moura, veio o doutor Severino Ramos, teve umas pessoas que foi também Renato Mesquita, que era uma pessoa que era lá na época da Promac, salva a memória, era Renato Mesquita. Teve Zélio Marques também, Rui Leitão também, uma pessoa que eu me dei muito bem, sempre me dou muito bem com ele, uma pessoa muito também compreensiva e justo com as coisas dele também na época, né? Fernando Moura, Nelson Coelho. Nunca se dispôs com nenhuma, Marconi, por motivo algum? Não. Assim, Albiege, bom relacionamento. Albiege Fernandes também. Lea Fernandes. Entendeu? E chegou Naná, né? Porque com Naná eu conheci Naná assim na reportagem. Né? Era quando a gente bem jovem, ela, Giza também na época, Silvana Sorrentino, tantos outros que trabalhavam aqui, o Hélio Farias, Cleane Costa, nossa Babi Neves, Silva Zias, Tâmara Duarte. Essa galera toda, era um pessoal, um Paulo Santos. Você sempre se entendeu bem com a redação também, Todos. Me dei... E nunca se atreveu a escrever nada, não? Não. Nem umas poesias em casa? Às vezes a gente faz do repente, né? O repente que surge. Você gosta, né? Eu gosto de repente, que meu pai também, o pessoal dizia que meu pai gostava de fazer isso também na época, mas é muito interessante. A passagem aqui, para mim, foi... Eu mesmo me julgo assim, sabe? Não é para... Mas... Isso aqui eu sempre disse, que isso aqui é uma casa da gente. Se todo mundo pensasse na maneira correta mesmo, trazer os seus problemas para cá, você não pode, deixa lá. Se tiver daqui, não vai levar para cá. Exatamente, né? Eu sempre pautei por isso aí. Ô Marconi, você sempre trabalhou nos dois, no Diário Oficial e na União? Sempre com os dois. Certo. Hoje você está mais dedicado ao Diário Oficial, né? Não, os dois. Mesmo jeito. Na área comercial, você... Na área comercial. Você resolve a prova. E essas daqui, o que for de particular, aqui também é com a gente. Particular. Certo. As pessoas que pagam no Diário Oficial... Para publicar um estado, uma associação que vai... Está aqui. Com convocação da Assembleia. Né? Câmaras que publica tem que pagar à vista. As câmaras têm que pagar à vista. Sei. Entendeu? Aí é tudo com a gente também. Entendeu? Mas é aquela história. Isso aí é uma responsabilidade grande. Você vê dinheiro, né, doutor? Você vê, teve Walter de Souza, os dois editores que eu peguei aqui. Você vê o tempo, como foi longínquo o tempo de Walter e Lúcio, né? E Lúcio também. Depois de Walter veio Lúcio. E já faz um tempão. E hoje, essa informatização, quando o jornal foi formatizado, ele chegou. Lúcio é uma pessoa que foi quem botou isso aqui tudo em uma festa dentro. Através de evitar, porque antigamente você sabe como era a paginação, era na tesoura, né? No estilete, no durex, tudo cortado e no durex. Esse pessoal chegava de 1h da tarde e só saía 1h da tarde. Se o governo precisasse, tinha vez, eu digo que eu fui testemunha, já fui testemunha mesmo, ocular mesmo. Tinha vez que o menino chegava de 1h da tarde, quando era no outro dia, de 7h da manhã, o pessoal ainda estava lá. Pois é. Para fazer, que era complicado, mas hoje está uma maravilha. Hoje tudo é uma maravilha, isso aí maravilhoso mesmo. Que era uma coisa que eu queria falar para você. Você chegou na União no momento em que, na redação, era papel e máquina de datilografia. Isso. No Diário Oficial, tesoura, estilete e durex. Né? E hoje você
lida com tudo informatizado. Então, você foi testemunha desse salto tecnológico. Com certeza. E aí, esse salto, quando se deu, Marconi, e você estava aqui já, né? Claro, que é o que a gente está fazendo, o raciocínio. O que é que você destaca? Ganhamos em qualidade, em rapidez? Com certeza, principalmente segurança. Principalmente segurança, rapidez. Você vê, hoje em dia você manda num site desse, como foi criado também o site e depois que ficou informatizado, ficou tudo mais prático, né? Antigamente vinha os malotes todos de papel nos envelopes. Tudo era nos envelopes. No interior, né? Tinha que mandar o carro pegar, né? Tudo. E você atendia, Luiz Carlos, todos os clientes que você quisesse publicar, tinha que ser presencial. Ou tinha que vir aqui ou você tinha que ir lá, né? Ou tinha que ir lá. Então, o corretor ir lá. Presencial, e hoje você não precisa disso. É por isso que isso aqui foi a melhor coisa. E o site, né? Diga-se de passagem, esse site foi criado para o cliente mandar pelo site também, sem vir presencial. Foi uma coisa maravilhosa. É tanto que eu já atendi gente dos Estados Unidos. Faz uns 3 meses que uma senhora ligou, que a filha dela entrou com uma ação de... ela separou-se, né? Do esposo. Divórcio. Do divórcio, uma ação de divórcio. Ela, lá nos Estados Unidos, ela mandou o edital através do site. Ela ligou para mim de lá, eu passei o passo a passo, como proceder. Então ela passou imediatamente, quando eu enviei para ela o comprovante, o comprovante, você gera um código. Assim que você encaminha a sua publicação, aí gera um código. Aí aquele código de acompanhamento, você acessa o site novamente, com 10 minutinhos. Você chega lá e vai emitir o DAR. Aí já emite o boleto, ou paga pelo Pix, a chave de Pix, e a superintendência a presidente criou um mecanismo melhor, porque estava vendo, às vezes tem algumas falhas devido ao congestionamento de pessoas querendo fazer boleto da Secretaria da Receita, aquela coisa toda, e não dá para você imprimir. Aí o que ocorre? Ela colocou outra opção, que foi a questão de pagar através do Pix. Aí tem lá o Pix, tem a chave, que é o CNPJ da EPC. Aí ficou prático. Aí, mas menino, como é? Aí a pessoa lá disse, mas foi maravilhoso, Marconi. E o pior de tudo, quando foi no outro dia, você hoje em dia, por exemplo, tem gente que é sabido, por exemplo, você não libera o diário completo. Você libera tudo que a gente pode fazer de melhor para a União não ser lesada. Hoje não libera mais o diário completo. O diário você só recebe a página que você publicou. A gente faz um corte completo, com a página completa, cabeçalho, tudo. Juridicamente, exatamente. Né? Só aquela página que não interessa. Porque tinha pessoas que, sabidas, se você pegar e mandar a mão, o cara ficar mandando para fulano, mano, tá entendendo como é o negócio? Distribuindo. E isso, quer dizer, é um prejuízo. É um prejuízo grande. Aí ela elogiou, né? Quando foi no outro dia, ela pensava nem que... Quando foi no outro dia de manhã, ela ligou para mim novamente. Marconi, eu recebi, que maravilha a publicação. Aqui eu não disse a você que ia mandar. Aí já a páginazinha, olha, muito obrigado. Olha, quem lá do Brasil, eu digo, não, mas tem clientes de Portugal. Marconi, e essa veia que você tem de bem-humorado, de imitar as pessoas e tal, como é que é isso para um cara que leva o trabalho tão a sério, tem uma relação tão profissional, mas de repente está na brincadeira, na redação? Isso é para desopilar. Desopilar e é bom você brincar sem maldade, e não existe nenhum cunho de maldade. Quando a gente está brincando assim, uma brincadeira para evitar da pessoa ofender, né, a outra, né, mas eu nunca procurei fazer esse tipo de coisa. A gente brinca saudável, né, uma brincadeira saudável, e faz uma rimazinha na hora que dá para improvisar e evitar, que eu gosto sempre não gosto de confusão, não gosto de estar em atrito com ninguém, não gosto de estar com problema com ninguém, eu gosto sempre de estar na paz. A coisa melhor do mundo é a paz. E o cara fazer a parte dele correta, exato, né? Porque pensa numa coisa pra você ser chamado a atenção, perfeitamente, né? Acaba depois que é pai de família, não gosta não, né? Então, é muito feio você chegar... Tá na linha ali. Fulano, mais pai, o senhor fazendo isso. Você imagina. Você criando seus filhos, com educação, tudo ali, de repente você... Severo ali, cuidado, né? Mas pai, tu não manda eu fazer isso e tu fazendo.
Mau exemplo. E não é constrangedor, depois que você levar uma chamada de um Ou filho. então uma referência ao profissional que você é. Perfeitamente. Saiu dali. O bom que fica vai ser esse, o legado. Quando uma pessoa chegar, qualquer pessoa, não é essa preocupação, não é preocupação, mas quão é bom você chegar num local e o cara dizer assim, como eu escuto às vezes, as pessoas chegam aqui e dizem, mas rapaz, fulano de tal que trabalhava aqui, que pessoa maravilhosa. Onde é que ele está? Se preocupa com a pessoa. Por quê? Porque ele deixou o legado dele. Entendeu? Tantas pessoas que fazem isso. E como é que você avalia a união, Marconi, assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de patrimônio? Afinal de contas, a gente está falando eu de acho que a 130 anos. A união 131 131, a união, eu acho, quem sabe o que eu estou dizendo aqui, quem já passou, isso aqui, rapaz, realmente é verdade. Esse termo que é usado, que é uma escola, a união, verdadeiramente, ele é um órgão que, vou ser sincero ali dizer, se você entrar aqui e não quiser aprender nada, se você entrar imbuído, que eu tiver uma oportunidade e não aprender, é porque você não quis. É porque você não Problema quis. seu, né, Marlon? Problema seu, mas que deixa você uma pessoa preparada, sinceramente, preparado, rapaz. Você sai preparado. Se você quiser, se você buscar, que o que eu digo a você, você sabe disso, você também, Edson, você tem que entender uma coisa, se você, quanto mais ouvir, não vai pensar que você falar. O bom, o cara pensa que a argumentação que você está tendo ali naquele momento, de estar falando, dizendo uma coisa, dizendo outra, ali falando demais, aí você se torna aquela pessoa que o cara diz, rapaz, que caba para falar, por exemplo. Não é verdade? Sempre as pessoas dizem isso, fica essa pecha. É verdade. Mas se você chegar, eu me preocupei muito quando chegava assim, todas as vezes que tem uma nova fonte para a gente começar, vamos dizer, um novo mecanismo para trabalhar, para amenizar o desgaste, aquela coisa toda de você perder tempo. Tudo isso, muita gente chegava a dizer, eita, fulano de tal, colocaram aqui um sistema na época de emitir notas fiscais que não é brincadeira não, você emitir 300 notas fiscais numa máquina de escrever na época, aqui como a gente fazia, né? Que existiu o escritório de Roberto Luna Freire, ele cuidava dos editais, da publicação dos editais, e foi uma pessoa que eu me dei muito bem com ele também, que o irmão dele, inclusive, foi do Jurito daqui. Já sentou aqui nessa cadeira, Alexandre, que é desembargador federal. Exatamente. Aí, doutor Roberto, me dei muito bem com ele, de um atendimento que eu fui ao escritório dele, depois aí esse homem, para mim, era só marcando você, todo mundo. E hoje em dia ele ainda pergunta que ele é casado com a irmã do meu concunhado, que é a Olímpia, ele... Cadê Marcona, velho? Marcona, tem notícia de Marcona, aquele negócio todo. Mas é porque ele mora mais em Bananeiras agora, né? Aí ele trazia os detalhes dele. Eu ia onde é hoje ali ali no Cabo Branco. O escritório dele hoje é numa lojas ali, é uma loja que tem ali, é Primavera. Aquela casa ali era dele. Eu sei onde é. Era o escritório dele. Eu ia ali, que era de frente, Macionilho da Conceição, que é Frutuoso Dantas também. Ela tem vários nomes aquela rua. Não, porque um pedaço antes é Frutuoso Dantas, aí depois Macionilho. Aí eu cheguei, que era de frente da casa da minha cunhada, que mora lá, de frente da Primavera. Era o escritório dele lá. Eu ia toda vez. Disse, não, mas deixa, não que eu vou. Que era dinheiro para a União e eu tinha minha participação também na venda. Ia pegar e deixar. Ele ficou louco, ficou um caba... Rapaz, que atendimento maravilhoso. Então, você fazer uma coisa, aprendi muito com isso também, de você... E você veja uma coisa, Marconi, a União é tanto uma escola e é tanto uma família que você encontra muita gente com muito tempo de serviço. Exatamente. Parece uma empresa japonesa, que o cara nasce e já vai entrar nela porque o pai trabalhou. Não é verdade? É verdade. É uma empresa longeva e as pessoas com muito tempo de estrada. Perfeitamente. Né? Você vê, da impressão ao administrativo, da redação à gráfica, tem muita gente muita com gente muita capacitada, capacitado mesmo, que aprendeu, vivenciou e aprendeu, buscou aprender e fez. E você veja quanto tempo, quantas reciclagens não houve durante esse tempo todo. Pois é. Você passou da máquina de escrever. Não, eu estou falando de linotipo antes para você compor, aí fez o offset, agora é tudo no computador, né?
o processo de produção do jornal. Você veja o Diário Oficial, como a gente disse aqui, no estilete, né? colando o que com vinha, durex, né? Colando com durex o que vinha datilografado. As máquinas de datilografia, né? Que a gente tinha, botava às vezes redigia e quando errava tinha que redigir tudo de novo. Tudo de novo. Né? E, no entanto, as pessoas estão aqui ainda, né? Aí, como eu te dizendo, aí você vê que houveram já várias mudanças. Aí, quando está mudando, o pessoal fica... Eu nunca fui de, por exemplo, está mudando isso agora ali, você vai encontrar dificuldade para fazer, não sei o que, no seu carro. A gente tem aqui quando o cara instalou o sistema para botar nota fiscal. Rapaz, trabalhávamos eu, Luiz, Fátima e Deão, tudo no setor só. Aí, quando ele chegou aí e disse, vamos ver aqui, quando o cara vai fazer o teste hoje. Mas por quê? Foi justamente o que eu estou te dizendo. Às vezes a pessoa estranha, mas quando não leva uma caneta, não leva um caderno para anotar. Mas graças a Deus eu tenho um chip bom. Aí eu chego, o que foi que eu fazia? O cara chegava nas reuniões que tinha aqui em cima, ele chegava, ia passar para a gente e tal, e eu armazenando, só armazenando. Aí quando foi, ele disse, vamos lançar agora. Aí quando eles vão lançar, aí quando instalou nos computadores lá embaixo, aí ele disse, eu disse para ele quando foi, mandou uma pessoa sentar, ele trouxe várias pessoas, né? Para cada um. Aí eu disse, faça o seguinte, deixa eu fazer uma. Aí ele disse, você sabe? Eu disse, deixa eu fazer uma, posso? Posso. Pronto, ele disse, isso aqui está pronto. Na mesma hora, isso aqui está pronto, aqui não precisa. Aí você quem vai ensinar os outros agora, eu dizia. Aí eu falei, Fátima e Deão era uma pessoa que não tinha muita instrução, aquela coisa toda, né? Até Fátima aprendeu a fazer a nota. Até ela aprendeu. Por quê? Porque eu nunca gostei dessa questão de você ver. Tem gente que é feio demais. É muito feio. Luiz Carlos, você vê o que eu atendo de cliente. As pessoas humilhando o funcionário. Eu escuto de lá no telefone. O cara diz, tem uma secretária, o cara diz, sua porra, já escutei. Sua porra, o edital faça logo, que tem que sair amanhã, não sei o que, aquelas coisas todas aí. Assédio, né? A menina, exatamente, a menina coitada liga para o Marconi, esse monstro, saiu aqui, não sei se, olha, tenha calma, relaxe. Isso eu digo desse jeito que eu estou lhe dizendo. Desse jeito. A gente vai resolver, né? A gente vai resolver, relaxe, não se preocupe não. Como é que você... Eu nunca me intitulei, uma coisa que eu nunca gostei. Eu sou o chefe, eu sou... Para mim. Vale nada. O menino chega brincando comigo às vezes, Carlinhos, Roberta, brincaram ali no setor, eu digo, olha, não tem negócio de chefe não, aqui é o seguinte, nós somos todos iguais, você sabe o que você vai fazer, é responsável da sua, de cada um. Então, sua atribuição é sua, a responsabilidade é sua, e a gente está aqui para solucionar, adequar como deve ser, mas essas questões, nem se preocupem com isso. Nem se preocupe. Aqui não existe essa vaidade. Você pode perguntar para eles. Não existe essa vaidade. Está aqui há 41 anos, né? Nessa vaidade de jeito nenhum. E você teve muitas oportunidades aí, como você se referiu. O Clécio mesmo queria lhe levar para onde foi. ia. A última foi despesa pública que ele queria me levar e eu não quis. Justamente foi a última secretaria também que ele dirigiu. Mas eu já dou uma caminhada assim, e é tanto que essa questão do enquadramento que a gente sonhava com o quadro, né? Ia ser bom, né? Você ser efetivado, entendeu? E quando se for atualizado, vai melhorar financeiramente, melhora mais ainda. Né? Existe uma proposta, né? Eu acredito que pode ser que seja alcançado por todos. Vamos ver, né? Exato. Marconi, me diz uma coisa, eu me esqueci de abordar algum tema, você gostaria de falar de algo que eu passei batido? Não, Fica à vontade aí para suas considerações finais, como a gente vê aí, né? Eu só fico feliz com uma coisa, sabe? Graças a Deus, como eu vou repetir, eu só vi boas amizades aqui, muito boas amizades, com pessoas e todos eles que eu falei com você, no caso de Aguinaldo, Arlindo. Arlindo era casado com Vera, né? Ele era casado com Vera, morava nos bancários. Nossa, né? No bancário, irmã de Rosalvo, Vera. E que Rosalvo também era da montagem, né? Fotolito. Então, essas pessoas todinho, Aguinaldo, Arlindo, como eu disse a você, Nonato Guedes, você mesmo aqui, a gente se deu muito bem. Eu fui na tua casa ali, a gente ia lá na tua casa perto, né? E no Estrela do Mar, tem um negócio, umas biritazinhas depois de uma pelada. E a gente se deu muito bem, com todos eles, não teve uma pessoa, Cleane, maravilhosa,
Você deve lembrar também do nosso amigo Fernando Albuquerque de Melo, o rei do xadrez. Tá, já entrevistei aqui também. Aí ele chega e diz, mas rapaz, como é que tu chama o meu nome completo? Mas danado, tu não me dá trabalho para fazer o negócio, tua frequência não, brincando com ele, né? Sim. Aí ele diz, mas rapaz, tu sabe meu nome todinho. É porque depois foi uma pessoa que eu gostei muito da atitude dele na época, ele quando saiu da União também, ele foi ser do setor de comunicação da Sael na época. E foi uma das pessoas que ajudou muito a trazer os balanços para aqui. Foi com ele. Inclusive ele era morado vizinho de Aloysio Moura, né? Lá em E pessoas que, como eu já citei, né? Essas meninas todas, que era Silvana, Tamara, Naná, Giza, e muitos outros, que na hora aqui esquece um pouco, nossos amigos Lúcio, Walter, Pinheiro, E aquela turma que se foi já, se né? foi todos, Marcos Aurélio, Marcos Nivaldo, tantos e tantos outros, né? Que já foram, né? Jovem, prematuramente, como a gente diz, né? Nosso amigo Gessé, que tem, né? A gente não esquece que é do cantor, né? Tinha Gessé também, muitos e muitos outros. Muitos amigos nossos aqui. Pois então, Marconi, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui. E a você que nos dá o prazer de sua audiência, também os nossos agradecimentos e até a próxima edição do Memórias da União.